Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Anderson e eu estamos aqui mais uma vez gravando um conteúdo que eu espero ser relevante para a sua vida. Digo isso porque foi extremamente relevante em um momento da minha vida, assim como foi na vida do Anderson também. Nós vamos contar essa história para você. Hoje nós vamos falar sobre a falta de coragem de arriscar, de tomar risco, a falta de coragem de você buscar e encarar novos desafios. Isso é muito comum nas pessoas, nós percebemos ao nosso redor e percebemos também na nossa vida, em alguns momentos, a falta de coragem de ir para um próximo nível. E eu espero que você fique conosco até o final e aproveite essa aula e esse bate-papo que nós vamos ter sobre esse assunto, tá bom? Não esquece de curtir, de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Busque esse vídeo lá no YouTube, que lá você tem mais recursos, tanto para acelerar como para poder pausar e até enviar para os seus amigos, tá? Te recomendo. Anderson, tudo bem, meu amigo? Fala, meu irmão, tudo bom? Tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam muito bem e que aproveitem aí mais um conteúdo aqui do MCA, feito com todo carinho e dedicação aí para vocês. Ótimo, Anderson. Anderson, e vamos direto aqui, cair para dentro do assunto e poder discutir sobre esse tema, a falta de coragem, né? Esse tema é um tema que às vezes as pessoas não gostam de falar porque parece que você é fraco, principalmente entre os homens, né? Existe uma certa fragilidade em falar sobre medo. Entre as mulheres é um pouco mais comum o termo medo, porém a ação também não é algo que as mulheres gostam de falar muito, né? De algumas ações que elas tiveram medo. E aí, meu amigo, qual é a introdução que você nos dá sobre esse tema aí, sobre o medo de arriscar, o medo de novos desafios? Cara, posso começar contando uma historinha? Claro. Se Então você vamos, for contar uma história, eu vou contar uma também, hein? então vamos lá, acho que é legal. História conecta, né? Conecta as pessoas. As pessoas se veem nas histórias. Então, deixa eu falar. Eu comecei ali com 14 anos. Eu nem sei como chamava isso, cara, na época. Eu não sei se era menor aprendiz, o que diabo era isso. Mas o fato é que eu comecei com 14 anos num segmento no qual eu estou ainda de forma, embora que de forma muito pequena, mas ainda permaneço nele até hoje. Então, são 28 anos num mesmo segmento. Porém, ali com 24 anos de carreira nesse segmento, e assim, é importante dizer que houveram grandes progressos, né, ao longo de toda essa jornada, grandes progressos, e eu posso dizer assim que eu joguei praticamente em todas as áreas desse segmento. Você olhar ali para os jogadores de um time de futebol, você tem várias posições, e eu acredito que eu joguei praticamente em todas essas posições. E aí, porque parece assim que você fala no mesmo segmento, mas é importante entender que se uma pessoa ela se acha, se encontra e tem o seu propósito ali naquilo, é importante entender que ela pode permanecer sua vida inteira, desde que crescendo, evoluindo, se descobrindo e participando de outras atividades ali dentro. No meu caso, com 24 anos, nesse segmento, eu decidi jogar a toalha e partir para uma nova aventura. E esse segmento era um segmento de seguros, né? Então, eu posso dizer que desde a área técnica, a área comercial, passando por várias posições, é um mercado e um negócio do qual eu conheço muito bem. Mas esse conforto de conhecer tão bem algo, de conhecer tão bem uma atividade, ele não me seduziu. Ele nunca me deixou numa posição de dizer, opa, é isso aqui, e por mais que tenha os seus problemas, as suas dificuldades, eu vou continuar aqui, porque aqui eu domino. Não, aí é que está a coisa, né, cara? Eu acho que dentro mesmo do próprio segmento, quando eu decidia mudar de uma posição que era técnica e ir para a área comercial, aí já há uma grande ruptura, né? Já há uma grande mudança nesse processo. Mas, não obstante, apenas a isso, eu decidi mudar de segmento. Enquanto eu trabalhava ali com prestação de serviço, numa área em que eu dominava, eu decidi ir para a área de produto, com um produto completamente diferente, num mercado completamente diferente e que era muito novo para mim, com todas as suas nuances, para reaprender todo o processo novamente, refazer a credibilidade que a gente constrói, né? Porque você falar aqui de 24 anos de carreira no mesmo segmento, você constrói alguma credibilidade nesse mercado. A gente já falou aqui, inclusive, de que nós chegamos ao ponto de substituir o nosso sobrenome pelo nome da empresa.
E aí, Uhum. muita gente se vê nesse processo e aí diz, ok, e agora? O que eu faço? Aí eu continuo aqui ou eu arrisco uma coisa nova? E aí eu decidi arriscar uma coisa nova. E essa coisa nova, que parecia muito difícil, parecia muito complexa, que outras pessoas estavam já jogando esse jogo há muito mais tempo, e aí você é meio que lançado aos leões e diz, te vira, e agora o que você vai fazer? E aí isso gera, né, Emerson, gera o tal do medo, né, que você introduziu aí no assunto. Isso gera aquela angústia, isso gera aquele pavor, muitas vezes, e todo mundo bloqueia, na maioria das pessoas bloqueia nessa hora, com medo de avançar, com medo de sair ali do gostosinho, do quentinho e ir para uma área de desafio, uma área muito complexa, e na qual você tem o mínimo de conhecimento, ou muitas vezes não tem o conhecimento nem para iniciar. Só que hoje, passados aí esse tempo, 4 anos, eu posso falar que é uma área que eu já conheço bem, que eu já tenho certo domínio sobre ela e que é uma área que, de certo modo, ela já requer um novo avanço dentro da mesma área, dentro do segmento, mas ela exige já um novo passo. E é por esse passo que a gente já está promovendo mais um processo de mudança, por esse passo que a gente está promovendo mais uma saída de zona de conforto e me jogando novamente aos leões, novamente nesse processo, porque, cara, eu acredito muito e a gente procura fazer aqui o que a gente prega, né, cara? A gente procura trazer para a vida, a gente não fala de nada aqui que a gente não faça. Gente, é importante que vocês entendam que o MCA aqui é aquilo que nós vivemos de fato. Nós não vamos contar nenhuma historinha aqui, nem vamos inventar nada daquilo que nós não estamos fazendo. E, nesse momento, eu estou passando por mais um processo de me jogar de novo aos leões e reaprender mais uma vez, porque a vida, ela é isso. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer viver experiências de fato que tenham significado na tua vida, você precisa passar por esse processo. E eu sei, cara, que você passou também, né, por esses processos aí ao longo da sua vida, e assim como eu compartilhei um pouco dessa história, é legal você compartilhar também aqui com a gente, com o pessoal que está assistindo, um pouco dessa tua história, desse processo de se jogar aí aos leões, quando tudo parecia muito confortável, e estava, de certo modo, né, Emerson? Porque quando a gente fala confortável, é confortável a ponto de você dizer, se eu continuar fazendo isso aqui a minha vida, eu consigo ir tocando ali, está tudo certo e vamos em frente. Mas a gente entende que a vida é um pouco mais que isso, né? Com certeza, Anderson. E quando você conta aí essa história, né, é interessante que você sair da zona de conforto, ela pode acontecer de duas maneiras, né? Ou você sai de uma forma programada, onde você se coloca nessa nova situação, nessa nova zona, né, de desconforto, ou as pessoas, as situações, os revés da vida te levam para essa zona de desconforto, né? Então é muito importante, e eu aprendo isso e aprendi isso, que é importante você conscientemente se colocar nessa zona de conforto. Você que nos assiste, você sempre vai ser colocado em uma zona de conforto. A diferença é que ou as situações da vida vão te colocar nela, e você vai ter que passar por ela de qualquer forma, ou você começa a fazer leitura do que está acontecendo e você se coloca de maneira planejada nessa zona de conforto. O Anderson está passando por isso agora. Só corrigindo aqui, Emerson, zona de desconforto, né? Isso, desculpa, zona de desconforto. Você se coloca nessa zona de desconforto de maneira proposital. O Anderson se fez esse desafio e ele vai falar um pouquinho sobre essa mudança que ele está promovendo na vida dele, para mais uma vez ir para essa zona de desconforto, tá bom? A minha história é simples, mas ao mesmo tempo complexa para aquele momento em que eu vivi. Eu era um jovem, tinha assumido um cargo de menos eminência, um cargo menor dentro de uma empresa de vendas. Eu era um vendedor em uma empresa e eu estava tendo bons resultados. Em 6 meses naquela empresa, como vendedor, eu estava tendo um resultado bem expressivo. Mudamos ali de patamar, como a empresa era vista no mercado, fruto do meu trabalho e, óbvio, de outras pessoas, mas eu contribuí bastante para que aquilo acontecesse. E com 6 meses naquela função, obtendo bons rendimentos, obtendo um feedback legal do trabalho que eu vinha exercendo, eu recebi um convite
para fazer parte de uma multinacional da telecomunicação. Uma dessas grandes que nós temos no país hoje me convidou para ser um dos seus executivos. E naquele momento era como se eu estivesse avançando 2, 3 degraus na carreira. Eu estava saindo ali de um cargo de vendas para um cargo de gestão em uma outra empresa, num cargo muito acima. E só para vocês entenderem, eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade ainda, no meio do curso de biologia, e eu ia assumir uma função de gestão, onde as pessoas que estavam naquela função já eram formadas, a grande maioria em administração, economia ou algum curso na área de gestão, todos acima dos 27, 28 anos, uma parte aí acima dos 30 anos, ou seja, pessoas mais experientes, mais maduras, e eu, no momento em que eu fui convidado, eu seria o mais jovem gestor do Brasil para assumir aquela função. E para mim foi um grande desafio, deu um frio na barriga, como é que eu vou lidar com esses leões, com pessoas experientes, eu ainda não me sentia capaz, não me sentia capacitado para aquilo, mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo. E eu aceitei o desafio, fui promovido. Para vocês terem ideia de como que era, eu era um menino que veio da classe baixa, morava na periferia, até os 22 anos nunca tinha andado de avião, nunca tinha feito uma viagem de avião. A minha primeira viagem de avião foi justamente na contratação dessa empresa que eu pude fazer a minha primeira viagem de avião. Então, assim, além dos desafios profissionais, eu tinha uma certa crença de incapacidade, de não merecimento por causa das minhas origens. Mas eu entendi que aquele momento era um momento que eu tinha que me lançar e era uma grande oportunidade na minha vida. E o interessante, Anderson, e você que nos assiste, que quando eu me lancei, pouco tempo depois que eu estava exercendo aquela função, e obviamente eu estudei bastante, eu me capacitei naquele momento, depois da promoção, né, depois desse convite, eu percebi que aquelas pessoas que estavam naquele patamar, naquele degrau, bem acima do meu, de quando eu comecei, eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham sentimentos, que cometiam erros, óbvio, muitas pessoas experientes que me ajudaram, mas eu percebi que não eram pessoas muito diferentes de mim, e que eu poderia desenvolver, e de fato, desenvolvi a minha função. Fiquei nessa companhia e nessa função durante um bom tempo e pude passar por todo o processo de me sentir inferior, me sentir capacitado e até capacitando outras pessoas nesse processo. Foi difícil no começo, nos primeiros 30 dias, mas essa dificuldade, eu posso dizer para você que valeu a pena no meu desenvolvimento. O medo fez parte de mim, mas mesmo com medo eu aceitei os desafios. E eu realmente recomendo você, se você tem medo de alguma coisa, se coloque nesse caos, nessa situação desconfortável de maneira planejada, que você queira se colocar nesse caos de maneira planejada. Porque se você não se colocar, pode ser que você sofra as consequências de nunca ter arriscado, não é isso, Anderson? De nunca ter tentado ir para um outro patamar, mesmo que desafiador, mesmo que você não se sinta capacitado ainda, como eu não me senti. É realmente isso que você tem que fazer. A capacidade, ela vem quando você se coloca em situações que requer que você esteja capacitado. E é essa a minha história, Anderson. A minha história de desafio e que eu passei por ela e realmente sou muito agradecido por ter tido coragem naquele momento de ter passado por isso. É legal, né, cara? Quando você fala que eu me coloquei, né, nessa posição, é muito melhor do que quando alguém te coloca nessa posição. A gente fala aqui que quando você não toma decisões, alguém vai decidir por você, né? E é muito melhor quando você toma o controle e você decide. E eu acredito que esse processo, ele passa por duas coisas, né? A gente está falando aqui, de certa forma, se entendermos assim, como fechamento e abertura de ciclos, né? É um ciclo que se encerra quando você saiu ali daquela posição de venda, né, numa empresa menor, tal, e foi convidado para ir para uma multinacional, num cargo de gestão, muito novo, né, cara? Muito novo. Muita gente aí está, sabe, terminando faculdade ali, decidindo o que vai fazer da vida. Você estava ali já há algum tempo já de experiência, alguns anos de experiência, sendo alçado a um novo patamar, porque se colocou nessa posição. Então, você encerrou um ciclo, teve coragem para encerrar um ciclo e se lançar num novo ciclo. E eu acredito que duas coisas são importantes para a gente entender isso, para esse processo acontecer. Maturidade, é preciso ter,
maturidade. E maturidade não é questão de idade, né? É questão de consciência. A gente precisa ter maturidade. E uma outra coisa é a clareza. Clareza do que se quer. Talvez não aquela clareza nítida, talvez não aquele processo cristalino em que eu consigo olhar aqui para a água e olhar o fundo e verificar todas as pedrinhas que estão ali no fundo. Talvez não nesse nível de clareza, mas que eu consiga pelo menos saber, eu quero ir para o norte, para o sul, para o leste, para o noroeste, para onde eu quero ir. Nós não vamos conseguir verificar ali todos os desafios, todas as dificuldades que serão impostas nesse caminho, mas eu consigo ter clareza de que direção, que caminho eu quero seguir. Alguns ajustes são necessários ao longo dessa rota, mas quando eu tenho a noção desse sentido, as coisas, é muito mais simples de você encerrar um ciclo e começar um novo. É muito mais tranquilo de você construir esse processo na tua vida. Então, clareza e maturidade, elas nos ajudam a passar por esse jogo. Imagina o seguinte, o fim de um relacionamento é um ciclo que se fecha, é um ciclo que se começa. E muita gente, quantas pessoas, né, cara, a gente vê com dificuldade de encerrar um relacionamento, e aí acaba se arrastando com isso, relacionamento se desgasta, aí acaba o respeito, acaba um monte de coisa, começam traições, começam uma série de coisas que, uma situação em que todo mundo tinha tudo para sair numa boa, olha, pessoal, vamos conversar aqui, vamos entender, maturidade e clareza. Eu sei que esse relacionamento não tem futuro, que não dá, não é o que eu quero, não é o que ela quer, e a gente vai encerrar aqui agora. E a maturidade para você ter uma conversa tranquila, todo mundo ali entendendo, e você passar por esse processo. A mesma coisa quando você perde alguém importante. Você tem alguém, um parente, um amigo que perdeu, e tem pessoas que ficam sofrendo o resto da vida por alguém que perdeu. E assim, a gente sente, a gente passa um período ali complicado, difícil, né, cara? Você perdeu gente importante na sua vida agora recente, eu perdi pessoas importantes também na minha vida recente, e a gente passa por esse processo, mas assim, pô, como é que eu lido com isso, né? Eu guardo com todo carinho, toda lembrança, tudo aquilo que aconteceu, e eu sigo adiante, porque aquelas pessoas que eram importantes para a gente, é porque nós éramos importantes para ela também, e o que elas mais querem é que a gente continue bem a nossa vida. Então, faz parte, a gente precisa encerrar esse ciclo e precisa começar um ciclo novo. Mudança de bairro, mudança de cidade, mudança de país. Nesse momento, como o Emerson falou, eu estou passando por esse processo agora, processo de mudança de cidade, ou seja, eu estou saindo da minha zona de conforto. Você precisava passar por isso? Não precisava, cara. Não precisava, estava tranquilo, estava bem, e a vida ia seguir por uns bons anos aí, do jeitinho que estava. Mas já estamos nessa aí há longos 4 anos, a gente sente que chegou num patamar em que eu continuo fazendo o que eu faço e não está ruim, não. Pelo contrário, tá muito bom. Mas a gente precisa avançar. E avançar significa se colocar de novo numa posição de desconforto, de novo numa posição de aprendizado. E a gente está passando por esse processo de mudança mais uma vez. E aí, se eu olhar para trás, essa será a nossa sexta mudança. Nossa sexta mudança. Sexta mudança para uma sexta cidade diferente, uma sexta capital do país diferente. E todo o processo de mudança pelo qual nós já passamos, ele trouxe sempre um novo aprendizado, trouxe novas experiências e me fez, cara, ser a pessoa que eu sou e que me fez chegar até aqui. Mas, como nós sabemos, esse processo que aconteceu até aqui, ele não vai garantir a minha evolução para frente. E aí eu preciso, de novo, me colocar em desafio, me colocar à prova e passar, né, por isso mais uma vez. Então, tudo isso são ciclos que se fecham e se abrem, como mudança de hábitos. A gente não tem, sei lá, você tem o hábito de fumar, você quer parar de fumar, e aí você precisa fechar aquele ciclo e começar um novo. Agora, toda transição é difícil, né? Toda transição gera uma certa dor, toda transição gera uma angústia, gera um medo, é normal. Todo esse, a gente não está falando aqui que é fácil, não. Eu estou aqui sorrindo, mas assim, só Deus, a família aqui perto e você, né? Que a gente conversa muito a respeito de praticamente tudo aí, e só a gente aqui sabe o que está acontecendo. Então, esse processo é um processo de dor e de muito aprendizado, mas é sempre uma dor para melhora. Até ciclo, o nosso ciclo de mudanças, né, de amizades, cara. O nosso ciclo de amizades, a gente precisa entender que ele também, às vezes, precisa mudar.
A gente tem ali, a gente vivia uma vida e fez amigos por conta daquela vida que a gente vivia, mas de repente você entendeu que algumas coisas não eram positivas e você resolve tomar outros rumos para o teu caminho, e aí você precisa também, aquela galera que quer continuar naquela ali, você precisa entender, deixa eles lá, e você precisa buscar se associar com pessoas que agreguem nessa nova fase, nesse novo processo. Não é, gente, muitas vezes por ficar preocupado, por a gente ficar pensando no outro, mas será que vai ficar chateado comigo, né? Se eu, de repente, mudar isso aqui, ou se eu mudar aquilo, mas faz parte. Todo processo de evolução tem essa dor e ela é necessária para que a gente avance. Então, pensa sempre em duas coisas. Você precisa ter clareza e você precisa ter maturidade. Concorda, cara? Concordo, Anderson, concordo. Acho que é exatamente isso. É importante a pessoa ter clareza, né? É o que a gente fala aqui. Às vezes você tem um mapa, mas o mapa não é o caminho. O mapa é aquele local por onde você sabe que tem que percorrer. Mas só percorrendo é que você vai saber o que tem naquele lugar, né? Os desafios que a gente que nós vamos nos colocar na vida, na profissão, nos relacionamentos, a gente precisa pelo menos ter um mínimo de planejamento, ter uma visão mínima do que pode acontecer e até onde a gente quer chegar. Com isso, se torna menos dolorido o processo, né? Na minha história, quando eu me dispus a assumir um desafio, eu sabia o que eu ia encarar pela frente. Então, isso facilitou para eu me preparar para aquilo que viria, né? Eu saberia que eu tinha que falar em público, eu soube naquele momento que eu teria que tomar decisões, que eu teria que coordenar a equipe, que eu teria que ensinar outras pessoas a fazer o que eu fazia antes como vendedor. Então, eu me preparei para isso. Então, quando você sabe, fica mais fácil. Agora, quando você não sabe nada, você, né, dá uma de doido. Não, eu vou e se joga e não está nem aí para as consequências, aí a possibilidade de dar errado é muito grande, né, gente? E só um conceito para vocês. O que leva você, assim como eu e o Anderson, a termos medo do novo? Esse medo ele vem ou por causa de experiências minhas ou experiência de outras pessoas que me foram transmitidas, né? Às vezes, o Anderson agora está num processo de mudança de cidade. Poxa, quantas pessoas você não conhece, o Anderson não conhece, que já mudou de cidade, não deu certo e teve que voltar atrás. Então, essa experiência do outro faz com que eu evite o medo da frustração. Eu não quero me frustrar, eu não quero mudar de cidade, fazer minha família mudar e depois ter que voltar, como diz, né, aqui no Brasil, com o rabinho entre as pernas. Então, esse medo do dar errado, de se frustrar, eu evito, então eu não tomo a decisão de fazer essa mudança. Então, o medo da frustração é um dos motivos que impede a pessoa de progredir. E é importante você saber disso. O outro é a zona de conforto. O Anderson disse agora mesmo, poxa, estava bem. Do jeito que eu estava aqui, estava muito bem e eu ia continuar aí uns bons anos tranquilo do jeito que eu estou. Então, essa zona de conforto, esse comodismo, conformismo com o que você está vivendo, às vezes, ou na maioria das vezes, te impede de dar um passo a algo novo, ao desconforto que vai te levar para um patamar, para um nível além do que você está hoje. Então, basicamente, é o medo da frustração, seja porque você já sofreu algo parecido, ou porque outras pessoas sofreram e você não quer se frustrar, ou mesmo aquele marasmo, aquele conforto na onde você está vivendo, você não quer sair daquilo para progredir. Então, pense bem sobre isso, o que está te impedindo de tomar decisões, e reflita. Reflita, porque provavelmente você pode tomar uma decisão consciente se você refletir. O que não pode é você tomar essa decisão automática. Você não pensa, não vou sair da zona de conforto. Ou você não pensa, não, outras pessoas se frustraram, eu vou me frustrar também. Não, eu não preciso crescer mais do que eu já cresci. E é uma decisão automática, não é uma decisão sábia, como outras aulas que nós temos por aqui, nós já falamos sobre isso, né? O sábio... Qual que é o outro, Anderson? O cérebro sábio, você está falando? Isso. Isso, cérebro sábio e o cérebro sobrevivente. E o cérebro sobrevivente. Então, às vezes, você procura essa aula aqui no nosso canal, a gente tem uma aula toda sobre isso, às vezes você toma decisão com base no cérebro sobrevivente. Pô, eu quero sobreviver. Quando, na verdade, você poderia ter parado, pensado um pouco mais
e tomado uma decisão mais racional, com um cérebro sábio, aquele que vai fazer você progredir um pouco mais. Então, é essa a minha opinião, Anderson. Eu acho que constantemente a vida deve ser colocada, né, seja na sua, na minha ou de quem quer que seja, nós devemos nos colocar em situações de desafio. Gente, se você parar para pensar, na saúde, você não tem como ser saudável se você ficar na zona de conforto. Dormir, acordar, assistir televisão, comer que nem um burro, desculpem o termo, você não vai esperar uma saúde. Você tem que fazer uma caminhada, você tem que abrir mão de alguns prazeres da comida para, de repente, comer um pouco mais saudável. E quanto mais tempo você passar sendo saudável, melhor serão os resultados. Então, isso exige um pouco de esforço. E em tudo, né, Anderson? Você concorda que em tudo você tem que estar sempre buscando um certo desconforto para obter resultados melhores? Claro, cara, não tem alegria sem um pouco de dor, né? E o que você Sim. falou aí, cara, uma vez que você tomou a decisão, todas as vezes a gente está nesse processo de mudança e assim, todas as vezes para todos os lugares que nós somos, nós decidimos ir e jamais voltamos ou por medo no meio do caminho ou porque a coisa não era do jeito que a gente pensava, não. E dificuldade, toda mudança gerou uma dificuldade tremenda, tremenda, tremenda. Mas mesmo assim a gente enfrentou, né? Nós enfrentamos todas elas. E o problema é o seguinte: quando você decide e aí você fica igual, quem é da nossa idade aqui, está na faixa dos 40, vai lembrar da Caverna do Dragão, né, cara? Você lembra da Caverna do Dragão? Me lembro. Aqueles garotos lá atravessaram aquele portal, foram para aquele mundo e decidiram atravessar o portal, né? Foram para aquele mundo e a partir do momento que foram para aquele mundo, eles passaram a sua vida inteira tentando voltar para o mundo anterior. E esse é o grande problema, esse é o grande desafio, porque as pessoas, elas às vezes decidem, se arrependem da decisão e ficam tentando o resto da vida, voltar para a vida anterior. Ou estão vivendo alguma coisa hoje e estão sempre com o pé no passado, sempre lembrando de tempos gloriosos, de quando tudo era maravilhoso, quando tudo era lindo, quando as coisas davam certo, e hoje não dão tão certo. Mas será que não está dando certo? Porque você está pensando sempre no tempo glorioso de outrora, que não vai voltar mais, e você está sempre alimentando isso na sua vida e não consegue ir adiante. Então, as pessoas elas não aceitam e passam a vida inteira tentando voltar. Olha aí o que acontece com o pessoal da Caverna do Dragão. E aí a gente precisa ter desapego. Se você não tiver desapego, se você não tiver a consciência tranquila para seguir em frente, você vai estar sempre preso a esse passado. E aí a gente está sempre tem que olhar, né, o significado de presente, de passado, presente e futuro. Passado passou, não vai voltar. O que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. Isso serve apenas como experiência, para que a gente não cometa os mesmos erros de novo, para que a gente não cometa os mesmos erros da mesma forma. Que a gente cometa assim, erros diferentes, porque erros nós vamos cometer sempre, a nossa vida inteira, mas que sejam erros diferentes, para que os acertos sejam para coisas melhores. Então, o passado não vai voltar mais. Esquece, passou. Que passou, ficou para trás. O momento mais importante da nossa vida é esse de agora. É o que a gente está fazendo nesse exato momento. É o que nós estamos construindo a partir daqui. E ficar pensando também demais se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Mas se eu tomar essa decisão, o que será que vai acontecer? Não se preocupa com isso. Tenha maturidade para tomar decisão, consciência clara de onde você quer ir, tome as decisões que precisam ser tomadas e o futuro será apenas uma consequência do que você está fazendo agora. Então, trabalhe no agora, faça o que precisa ser feito agora. E você precisa entender que é o seguinte: não tem um jeito certo. Não tem o meu jeito, não tem o jeito do Emerson, não tem o jeito do MCA, não tem o jeito de outros influenciadores que tem por aí. Tem o teu jeito. Faça as coisas do teu jeito. Colhe as informações, entenda as experiências de pessoas que passaram pelos processos que você quer passar, que você está se desafiando a encontrar, mas faça as coisas do seu jeito. Tem aquela música do Frank Sinatra que é My Way, né, em que ele está ali no final da vida e refletindo sobre a vida
E ele diz, não importa se eu vivia a melhor ou a pior vida, mas eu fiz sempre as coisas do meu jeito, do jeito que eu quis fazer, e não influenciado por outras pessoas dizendo, olha, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo outro. Eu aprendi e vivi as minhas próprias experiências do jeito que eu quis. E aí eu fiz tudo sempre do meu jeito. E essa é a melhor forma, é você fazer as coisas do seu jeito. Ressignificação de tudo. Se algo que você pratica hoje, sei lá, como o Emerson falou, é comer igual um burro, né? Se isso tem um significado para você hoje, você faz o que faz porque você recebe recompensa. Também tem aula aqui falando sobre por que você faz as coisas do jeito que você faz. Você vai encontrar aí. Mas, voltando aqui ao assunto, se você faz, isso tem um significado para você hoje, você precisa ressignificar isso. Você precisa ressignificar que comer igual um burro vai trazer uma série de consequências e que tornar isso algo prejudicial na sua vida. Nós, inclusive, falamos sobre como você faz ressignificações na sua vida. Tem aula aí também, gente, sobre isso. Então, você precisa ressignificar as coisas, experimente o difícil, novas habilidades, novos desafios. O Emerson contou aí que quando ele passou para aquela nova fase da vida, ele teve que reaprender, ele precisou adquirir novas habilidades, ele precisou adquirir novas competências, melhorar aquilo que ele já sabia. Ele tinha medo, né, do novo e entendia que aquelas pessoas que estavam lá eram muito experientes, eram pessoas muito, mas muito melhores profissionalmente do que ele. E quando chegou lá, ele viu que não era tanto assim, que se ele melhorasse um pouco aqui as suas skills, né, as suas habilidades, os seus processos ali, ele conseguiria jogar no mesmo nível ou no nível ainda melhor do que aquelas pessoas, e conseguiu, tanto que continuou evoluindo, continuou progredindo, continuou crescendo. Então, melhore as suas habilidades, estude para aprender aquilo que você não sabe. É importantíssimo você aprender, mas aprender da forma correta, e não permita que o medo, né, que a tua insegurança ela te domine a ponto de você não conseguir avançar na sua vida, a ponto de você não conseguir melhorar o processo na sua vida, de melhorar quem você é de fato. Todos nós temos uma reserva muito grande dentro de nós de habilidades, de competências. Nós nos surpreendemos, vamos nos surpreender com a pessoa que nós temos ainda aqui dentro, a reserva de tanta coisa que a gente tem aqui que não descobriu ainda. Tanta coisa, tanto recurso que nós temos dentro de nós, e por medo de arriscar em novas atividades, numa nova jornada, por medo de encerrar ciclos e começar ciclos novos, tem gente que passa a sua vida inteira e não descobre, não resgata esses recursos e não coloca eles à prova. E aí vive sempre aquela vida ali com medo, né? E perdendo a oportunidade de se descobrir uma pessoa maravilhosa. Tem aquele livro, né? Quem não leu, recomendo demais que leia, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala ali dos ratinhos, né? Do Sniff e Scully, e fala ali dos duendes, né? Que têm medo, né, de ir para uma nova vida e estão sempre apegados com aquilo que eles têm, com medo, por medo de perder, eles perdem a oportunidade de ganhar mais na frente. Não é isso, cara? É isso, Anderson. Você falando aí, me veio um outro medo, né? Esse é o medo normal, que você está numa situação e tem medo de ir para uma outra situação. Esse é o medo habitual. Porém, tem um outro medo que eu passei recentemente, que às vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço. E aí tem medo do preço que tem que ser pago. Então, recentemente, eu me fiz um desafio de ter uma vida mais saudável, de me exercitar. E quando eu comecei a planejar os exercícios, eu coloquei ali na planilha, e para chegar onde eu gostaria, eu tinha que me exercitar pelo menos aí 1 hora, 1 hora e meia, todos os dias, 6 dias por semana. E aí, quando eu fui ver a minha agenda, eu falei, cara, eu tenho um preço para pagar e eu estou com medo de colocar isso na minha agenda e não conseguir cumprir. Então, às vezes, a pessoa, né, eu, e você e outras pessoas têm medo, não é na onde ela quer chegar, de ser desafiador. Isso acontece, como o Anderson falou, como eu falei, isso acontece. É algo bem comum de acontecer. Mas tem esse outro medo, que é o medo de você não conseguir pagar o preço. Às vezes você coloca metas tão altas para conseguir chegar no seu objetivo e você não consegue pagar o preço por cumprir aquelas metas, né? E aqui no MCA a gente costuma falar sobre isso também, né, Anderson? É você diluir
essa meta, ou diluir esse espaço em algo aceitável. Então, assim como eu, que me propus a fazer exercício 1h30 por dia, eu vi que não ia conseguir. O que eu fiz? E aplicando o método aqui que a gente ensina. Eu comecei com 25 minutos, 30, já cheguei a 45 minutos de exercício. E isso de maneira natural. Se eu começasse 1h30 por dia, provavelmente eu já tinha parado lá em janeiro, fevereiro desse ano. Porém, o que eu fiz? Eu falei, não, eu não consigo 1h30 por dia. Comecei com 25 minutos. No começo, né, parecia ser muito tempo, aumentei para 35. Hoje eu já consigo próximo aí de 1 hora por dia de exercício, de maneira tão natural que o dia que eu não faço, eu sinto falta. A mesma coisa, gente, você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Às vezes você fala, pô, quero me tornar um leitor. Aí você pega um livro e define que você vai ler um capítulo por dia, e cada capítulo tem 20 páginas. Pô, você lê muito bem no primeiro, no segundo, lá pela primeira, segunda semana, você começa a desistir. E aqueles 10 livros que você queria ler no ano, você lê um, talvez nem conclua a leitura de um livro. Mas é o que a gente sempre ensina, não tenha medo do processo, apenas simplifique. Comece devagar e depois você vai acrescentando um pouco mais. Esse medo é muito comum no desenvolvimento das pessoas, né? Às vezes a pessoa quer mudar de cidade, pô, é uma mudança muito grande, mas comece mudando de bairro, comece mudando o seu ciclo ali de pessoas, comece mudando, ao invés de fazer grandes exercícios, um crossfit, que é algo bem intenso, comece fazendo uma caminhada. E assim você vai se tornando mais forte e esse medo vai diminuindo. É essa a ideia. É você se transformar numa pessoa mais forte para que o medo das coisas grandes vá diminuindo. Não adianta. Para algumas pessoas isso é extremamente necessário. Mas o recado que eu tenho para dar para você é: com medo ou sem medo, não pare. Com medo ou sem medo, não desista. Com medo ou sem medo, vai e faça o que tem que ser feito, tá bom? E quando você tiver tomado a decisão, como o Anderson acabou de falar, não volte atrás e vá seguindo em frente aos seus objetivos. Tenha clareza de onde você quer chegar e siga os seus objetivos. E aqui eu estou para te ajudar, Anderson está para lhe ajudar. Nós juntos estamos construindo e distribuindo conteúdo de maneira gratuita para que você possa se beneficiar disso tudo. Tudo que a gente fala aqui é o que a gente aplica na nossa vida, é o que nós já vivemos com histórias aí para ilustrar aquilo que nós já passamos e que deram certo e outras que também deram errado para que você possa tomar a decisão, seguir aí aquilo que te faz sentido na sua vida e possa ser uma pessoa melhor. Tá bom, gente? Anderson, eu acho que é isso, meu amigo. Você tem mais alguma coisa aí a colocar? Tem. Para a gente finalizar aqui, clareza e maturidade. Vocês veem que tudo passa por isso, né? Clareza e maturidade. Para finalizar aqui, Emerson, tudo que nós falamos, eu acho que nós podemos resumir aqui em 5 pontos. Primeiro, clareza de propósito. Saber onde você quer ir. Não precisa saber exatamente o dia, a hora, o mês, o segundo de onde você quer chegar, mas saiba para que direção você quer caminhar. O resto você vai aprendendo com o processo, mas saiba, tenha clareza de para onde você quer ir. Autoconhecimento, se conheça. Descubra quais são os seus potenciais, descubra quais são as competências que estão lá nas suas entranhas, lá no profundo do teu ser. Você tem muita coisa para descobrir, para se descobrir. E quando você se descobrir, você vai se surpreender com a pessoa que você é, do potencial que você tem. Você olha para pessoas assim, que parece que têm uma vida muito distante da sua, pessoas de muito sucesso, com muita capacidade. Saiba que você tem também essas capacidades e que você pode se desenvolver nelas. Pague o preço. Né? Pague o preço. Uma vez que você assumiu o controle, que você decidiu ir por um caminho, os desafios vão vir, as pegadinhas, as coisas vão acontecer na tua vida e sempre para te colocar no caminho da desistência. Mas pague o preço, tenha maturidade para pagar o preço e arcar com as consequências da vida que você decidiu viver. Viva o agora, né? Esteja no momento presente, esteja agora, aqui, vivendo isso. Esse momento é o mais importante. É aqui, nesse hoje, que você constrói a vida que você quer. Não é se apegando às coisas que aconteceram ou pensando no que pode acontecer lá na frente. Você constrói o teu futuro no agora, nesse momento. E para finalizar,
vá com medo mesmo. Apesar da dificuldade, apesar de todas os anseios e as inseguranças, de algumas vezes e algumas noites você perder o sono, mas vá com medo mesmo. Então, resumindo aqui o que nós falamos nessa quase uma hora aqui, eu acredito que a gente vai para esses 5 pontos, né? Faça o que tem que ser feito e siga em frente, mesmo com medo. Você vai descobrir coisas maravilhosas. E, mais uma vez, tem vídeos aí que a gente comentou sobre isso, sobre aquelas pesquisas que foram feitas no leito de morte, né, para algumas pessoas, e elas tinham sempre o arrependimento de não ter vivido a vida na plenitude que elas gostariam, por medo do julgamento, por medo de consequências, por tudo isso que a gente comentou aqui hoje, tá? Então, resumindo o que nós falamos, esses 5 pontos aí, eles vão te dar a coragem e o centro necessário para você seguir esse caminho, tá bom? Muito obrigado aí por terem assistido. Esperamos que isso faça, de fato, significado na tua vida e que te ajude aí a construir o caminho, né? Pavimentar esse caminho aí que você deseja para mudança na tua vida e, consequentemente, na vida das pessoas que estão ao teu redor. Emerson, meu irmão, muito obrigado aí mais uma vez por compartilharmos juntos aí experiências e poder agregar aí na vida das pessoas com aquilo que nós vivemos, né, na nossa vida. Obrigado, Anderson. Um sucesso para você também nessa nova jornada, nessa mudança que você está vivendo nesse momento aí na sua vida. Tenho certeza que será repleta de êxito, que você é um cara resiliente, um cara focado, tá com medo, frio na barriga, mas você vai lá e faz o que tem que ser feito. E é esse o exemplo que a gente quer dar para todos vocês. Com frio na barriga, mas seja focado, determinado, e com certeza você terá êxito. Êxito nem sempre é aquilo que você espera financeiramente, ou seja lá o que for. Êxito é as experiências que você vai aprender com tudo isso. Mantenha sua mente aberta e com certeza você vai ter êxito, seja ele monetário, financeiro, em experiências, em algum momento, em algum local você vai ter esse êxito. Tá bom, gente? Grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço.